Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver trataremos do tema A Última Flecha. E para tratarmos desse tema, eu quero trazer aqui à luz um texto sagrado escrito lá em 2 Reis, capítulo de número 13, dos versos 14 até o verso de número 20. Nós não vamos ler o texto, porém eu vou descrever do que se trata esse texto, porque nessa história fantástica, Jeoás é o rei de Israel e esse acontecimento se dá quando os reinos de Israel e Judá estão divididos e guerreando contra si. O reino do rei Jeoás é o reino do norte, ou seja, Israel, que está agora sendo ameaçado pelo reino do sul, que é Judá, e que tem como rei o rei Amazias. A grande vantagem, poderíamos dizer assim, que o rei Jeoás tem, é que o profeta Eliseu está com ele. O profeta Eliseu está lá nos seus domínios. Mas conforme nós vemos no texto, Eliseu está sofrendo de uma enfermidade que culminará na sua morte. Então, nós vemos aqui que o rei Jeoás vai até o profeta, chora sobre o profeta. Penso eu que nem tanto pela tristeza da perda do profeta, mas pelo medo da perda da sua proteção. A presença do profeta significava a presença de Deus. Jeoás então chama por Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um símbolo e uma fonte da força e do poder de Deus, mas que está agora claramente no fim da sua vida. E Eliseu, aqui nesse texto, lhe dá assim uma série de instruções um tanto inusitadas. Basta olharmos para o texto. Esse é um momento obscuro, assim podemos dizer, que se poderia facilmente deixar passar. No entanto, ele é tanto poético quanto profundo. Penso eu que essa passagem é uma janela para a maneira como Deus opera no mundo e como nós podemos esperar esse melhor de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para esse relato, muito do que acontece aqui não faz qualquer sentido para as nossas mentes modernas. Pensa aqui comigo. Como que o futuro do rei poderia ser afetado pelo fato de ele atirar flechas? Parou para pensar nisso? Se era tão importante atirar as flechas, por que Eliseu, então o profeta, não explicou a ele o que era necessário de fazer antes de depois responsabilizá-lo pelas consequências? Como? Como que o rei poderia saber que 6 flechas atiradas era o número ideal e que 3 flechas atiradas deixaria a desejar? Até aquele instante, ele fizera tudo o que o profeta Eliseu ordenara. Porém, quando Eliseu lhe disse para ferir o chão com as flechas, o profeta deixou a instrução em aberto. Vocês não entendem comigo que não é algo insignificante o fato de o texto dizer o homem de Deus se indignou muito contra ele? Está aqui no texto. O homem de Deus se indignou muito contra ele. Está claro, ao meu modo de ver, que está acontecendo algo muito mais do que os nossos olhos podem ver. Esse não era um erro pequeno. O rei começou com a promessa de uma vitória completa e depois acabou recebendo muito menos do que aquilo. E tudo estava centralizado ao redor de uma decisão. Ele feriu o chão 3 vezes e depois parou.
Colocando isso de outro modo, ele desistiu. Desistiu. A Bíblia não nos explica por que ele desistiu. Será que cansado? Talvez se sentindo ridículo por uma tarefa daquela, um rei tendo que ficar atirando no chão flechas, se sentindo ridículo. Talvez algo muito pequeno para que um rei fizesse, algo fútil. Podia ser para o rei, mas para o profeta Eliseu estava claro que o fato de o rei ter parado de atirar as flechas estava ligado à sua determinação de receber toda a medida da intenção de Deus para ele. Ele desistiu e a vitória foi perdida. Ele simplesmente não queria aquilo com força suficiente. Pensa comigo. Quantas vitórias são perdidas antes mesmo da batalha começar? Não é verdade? Quantas vezes em nossas vidas pensamos que falhamos, mas na verdade desistimos. O que há em nós? Pense, reflita sobre isso. O que há em nós que nos faz parar antes de ter terminado? Que faz com que confundamos desistência com fracasso? Que faz com que nos contentemos com menos? Quantas vezes oramos, queremos grandes coisas, mas oramos pouco demais, fazendo sempre o mínimo, apenas o que é exigido. Será que quando chegarmos ao fim de nossa vida, poderemos dizer então, dei tudo o que tinha? Ou ficará aquela sensação do epitáfio, que não atirou a última flecha, como diz a música lá da banda do Titãs, queria ter amado mais, queria ter chorado mais, queria ter feito algo mais, queria ter visto o sol nascer. Creio que muitos de nós já ouvimos Deus dizer, pegue as suas flechas e atire. Mas, assim como o rei, nunca ouvimos a ordem, pare de ferir o chão. Nunca. Simplesmente paramos antes de terminarmos. Paramos antes de Deus terminar a sua obra em nós. Há uma postura aqui com relação à vida que separa aqueles que terminaram suas vidas com as suas aljavas cheias de potencial acessado e de oportunidades nunca aproveitadas, e aqueles que morrem com as aljavas vazias, ou seja, completado tudo o que precisava ser feito. As flechas aqui não foram feitas para decoração, não. Elas foram feitas para a batalha. A questão que cada um de nós precisa responder é esta: sou o tipo de pessoa que atira 3 vezes e depois para? Ou sou o tipo de pessoa que, quando recebo ordens de atirar as minhas flechas, de colocar o meu potencial em evidência, continuo atirando e atirando e atirando sem parar, até que não restem mais flechas, até que todo o propósito da minha vida e da minha existência seja concretizado? Não é curioso que Eliseu tenha feito o rei atirar a primeira flecha pela janela e depois o instruiu a pegar as flechas que restavam e começar a golpear o chão? Talvez nunca saibamos toda a implicação da razão pela qual ele tinha feito desse modo. Talvez nunca saberemos.
Talvez a flecha que ele atirou pela janela fosse um símbolo de como Deus levaria a vitória muito além da mão do rei. Não sabemos concretamente, mas é assim que devemos esperar que uma flecha seja usada. A ordem estranha foi pegar a flecha e golpear o chão em vez de atirá-la. O foco, preste atenção nisso, o foco está no que Deus colocou nas mãos do rei para fazer. O foco está no que Deus colocou nas suas mãos para fazer. A maioria de nós vive suas vidas como se as flechas fossem valiosas demais para atirar. Não, eu não vou lançar as minhas flechas que são valiosas demais. Parecem tão bonitas dentro da aljava. Até dedicamos tempo para organizá-las e garantir assim que estejam em perfeitas condições. O que é interessante sobre as flechas, em comparação com outras armas antigas, é que você pode até usar uma espada, mas ela nunca sai da sua mão. Mas a flecha só tem valor se for lançada. E ela viaja até mesmo onde você nunca foi e talvez nunca vai. A flecha estende o seu âmbito de impacto e só cumpre o seu papel quando é lançada para voar. A grande lição que eu vejo aqui, eu quero deixar para nós hoje. Não devemos morrer com as nossas aljavas cheias. Lance todas as suas flechas, viva, em outras palavras, tudo aquilo para o qual propósito você foi criado. Que Deus te dê sabedoria para compreender essa viva palavra de fé e esperança. E que você viva segundo essa sabedoria, bem, mais e melhor. Um forte abraço.